Estamos hoje aqui na OAB, no cubo da OAB, que é o templo dos advogados, é o templo do conhecimento, a casa dos advogados. Tenho a honra e o prazer de receber o doutor Rafael. Doutor Rafael, que está sendo um dos protagonistas desse grande evento de hoje aqui, um evento que o doutor Rafael Wagner, que também participou, quero lhe cumprimentar, um grande debate que teve a semana passada na Federação, o senhor como mediador, também preocupado com a sociedade e hoje aqui também preocupado com seus pares, com os advogados, em relação, hoje vai ter uma audiência pública sobre os impactos da reforma tributária na área de serviços que afetam principalmente os advogados. Exato. Primeiramente, obrigado. Nós estamos aqui hoje discutindo na OAB Cubo os impactos da reforma tributária para a atividade advocatícia e para todo o setor de prestação de serviço. Nós temos diversos projetos de reforma tributária hoje em tramitação no Congresso Nacional que vão impactar a vida do prestador de serviço de uma forma muito severa, muito grave, porque vai haver um aumento, se não houver nenhum ajuste nessas propostas. Exatamente, vai haver um aumento de carga tributária, onde nós já não temos mais espaço para aumento de carga tributária. A população brasileira não aguenta mais, né, em última análise, pagar mais impostos. Nós não temos como recolher mais impostos e esses projetos, a par de uma simplificação, uma tentativa de simplificação, o que pretendem, em última análise, o que vai ocorrer é um aumento de carga tributária se não houver ajustes que nós estamos prevendo. Nós não somos, longe disso, contra a simplificação, entendemos que temos um sistema altamente complexo que deve ser simplificado, mas garantias constitucionais e aumento de carga tributária nós não admitiremos que ocorra. Ofensa a garantias constitucionais e aumento de carga tributária, que é o que se prevê com esse projeto de reforma tributária que está em tramitação. Bom, e a Comissão Especial de Direito Tributário, presidida pelo senhor, se sente na responsabilidade de debater, esclarecer e alertar. Perfeitamente. A Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, nós somos o braço do direito tributário da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Pretendemos fazer esse trabalho de conscientização, esse trabalho de trazer ao advogado, ao prestador de serviço e à comunidade em geral, né, os principais pontos dos projetos de reforma tributária e o que vão impactar efetivamente na vida de cada um. Bom, nós estamos aqui com expositores aqui de peso. O professor Maurício Faro, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio de Janeiro. Também estamos com o Gustavo Mazina, que é advogado, membro, professor também da Comissão Especial de Direito Tributário. O Cassiano Men, que também é advogado e membro da Comissão Especial de Direito Tributário. Para pessoas que têm autoridade para falar no assunto. Isso, nós tivemos o cuidado de trazer para esse evento expoentes do direito tributário do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Temos a visita, a alegria, a satisfação de receber o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio de Janeiro, para que traga também o seu posicionamento em relação à matéria. Mas hoje trouxemos tributaristas gaúchos para que possam discutir então o projeto de reforma tributária. Doutor Rafael Wagner, a semana passada nós estivemos assistindo um quadro e estamos assistindo um quadro também dos municípios, dos estados, da federação. Está quebrado, nocaute total, mas essa conta não pode ser transferida para o contribuinte. Esse é o grande ponto, né? Se fala exatamente, se fala muito em reforma no sistema de cobrança e de tributos, né? Agora pouco tem se falado sobre o gasto público, né? E nós temos que tratar também do gasto público, não se... Exatamente. O nosso grande problema é o gasto público. Nós temos uma carga tributária muito alta, sim, temos muito alta. Agora, isso é fruto daquilo que nós pretendíamos quando promulgamos a Constituição Federal de 88. O que deve haver é efetivamente uma fiscalização e um controle desse gasto público, sob pena desse descontrole acabar gerando a falência do Estado, né?
Parabenizar aí por mais esse evento aqui, realizado uma audiência pública sobre o impacto da reforma tributária na área de serviço, que pode chegar até um aumento de 500%. Isso é alarmante, né? É alarmante, é alarmante. Se considerarmos que hoje o prestador de serviço paga 5% ou algumas profissões um valor fixo, né, passarão a recolher 20% sobre o preço do serviço, sem dúvida nenhuma, inviabiliza a atividade. Estamos hoje aqui no OAB Cubo, que é a casa do advogado, celebrações, debates, reflexões, e o tema hoje é a audiência pública sobre os impactos da reforma tributária na área dos serviços. Eu tenho a honra e o prazer de receber o advogado, o doutor Maurício Faro, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, uma grande honra lhe receber aqui no estado do Rio Grande do Sul e podemos falar sobre esse grande debate hoje aqui na OAB Cubo. Bom, primeiro eu agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que dentro do papel de protagonismo que a Ordem dos Advogados do Brasil exerce na sociedade brasileira, cabe à Ordem fomentar esse tipo de discussão. Eu acho que a reforma, os projetos estão aí, e eu acho que o nosso papel como aplicadores do direito é contribuir de maneira crítica, analítica, apresentando inclusive medidas e mudanças, né? Então acho que fiquei muito feliz com o convite, meus parabéns aqui ao OAB do Rio Grande do Sul, uma alegria estar aqui, porque eu acho que o momento é de debate. Como eu falei na minha apresentação, a gente precisa discutir, a gente precisa debater, porque depois não adianta a gente reclamar quando o projeto já estiver em vigor. Então, acho que aprendi muito com as apresentações, a despeito das mudanças que a reforma vai trazer para a economia, ela também tem consequências pesadas, como foi exposto para a nossa atividade da advocacia. Isso precisa ser considerado. Acho que é muito de discutir, de fazer nossas ponderações. Em relação aos outros setores de profissionais liberais também, eles receberiam esse ônus também? Com certeza, porque a perspectiva é de moderação da atividade de serviço. Então, todas as sociedades que a gente chama de uniprofissionais, por exemplo, as clínicas médicas, os escritórios de contabilidade, os consultórios de odontologia, fisioterapia, todos eles estariam na mesma situação. Por quê? Porque eles teriam um aumento substancial na carga final e uma expectativa de não ter direito a créditos, que foi colocado na apresentação. E às vezes sem condições de repassar isso para o cliente, porque inviabilizaria os seus serviços. Pois é, porque o argumento de repasse, ele desconsidera um momento crítico da economia, quer dizer, o momento em que o mercado, o nosso mercado de advocacia é um mercado extremamente competitivo. Como é que nesse momento de dificuldade em que os clientes dos escritórios de advocacia negociam de maneira cada vez mais dura, eu vou onerar e eu vou buscar essa perspectiva de transferir esse custo. Recebemos aqui diretamente do estado do Rio de Janeiro o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do estado do Rio de Janeiro, o advogado Maurício Faro. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Boa noite. Estamos hoje aqui na OAB Cubo, a casa do advogado, o templo do conhecimento, das grandes celebrações, das grandes discussões, das grandes reflexões, e hoje com uma audiência pública sobre o impacto da reforma tributária na área dos serviços. Sim, afeta todos os prestadores de serviços. Eu tenho a honra e o prazer de receber a advogada Jussandra Hickman. Doutora, podemos dizer que é um debate que interessa a todos desse segmento? Sem dúvida. Os debates sobre a reforma tributária que já se iniciaram, eles não são só importantes para a classe de advogados, mas para todos os prestadores de serviços e para a sociedade em geral. Fala dos profissionais liberais. Hoje, os profissionais liberais, sem dúvida, aqueles que estão constituídos em sociedade, se alguma das reformas já apresentadas vir a passar no Congresso, haverá sim um aumento da carga para os escritórios. Podemos chegar até quanto? Superior a 500%, sem sombra de dúvida. Nós estamos falando de um impacto significativo em relação ao valor de PIS/COFINS que hoje as sociedades pagam e ao imposto sobre serviços, de competência dos municípios. E se não houver pressão, lá no Senado passa tudo e tudo é possível, né? Lá em Brasília.
Exato. O nosso papel é de discutir e levar as entidades, juntar outras classes profissionais para que se atentem. O segmento da prestação de serviço, não só dos profissionais, mas todos os prestadores de serviço terá um impacto significativo, principalmente porque nós não temos créditos financeiros, créditos de insumos. Ou seja, vai haver um impacto muito grande e o governo fala que isso vai poder ser repassado no preço. Obviamente, nós sabemos, na atual situação econômica que o país vive, vai ser mais inviabiliza e vai ser mais um custo para as sociedades. Então, assim, é importante esse debate, porque além do aumento da carga, nós estamos falando, por exemplo, do projeto do IBS, na união de PIS, COFINS, PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, na casa de um tributo com uma alíquota média de 25%. Imagine nós, sociedades, sujeitos a uma alíquota de 25% de PIS, COFINS e ISS, que hoje, por exemplo, se paga 3,65%. Se juntar com o ISS fixo para sociedades de lucro presumido e lucro real, nós estamos falando de uma carga de 25% para 4% que se paga hoje, né? Sem contar imposto de renda e contribuição social. Então, assim, é preocupante o cenário, é a mesma situação para as demais atividades de profissionais liberais que se constituem em pessoas jurídicas para prestação de seu serviço. Então, nós estamos atentos e a OAB vai trabalhar juntamente com as demais seccionais e a OAB Nacional para a defesa da nossa classe, da nossa entidade. Estamos hoje aqui no Cubo da OAB, que é a casa dos advogados, o templo dos advogados, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o professor, doutor, advogado Gustavo Mazina, que hoje vai participar aqui, protagonista desse grande evento aqui. Professor, o que podemos esperar desse evento hoje aqui, as peculiaridades e as consequências? Bom, uma boa tarde. O evento de hoje vai tratar da reforma tributária e especialmente dos impactos que a reforma tributária trará ao serviço advocatício, né? Uma reforma grande está sendo implementada e o momento é oportuno para que a classe dos advogados também possa conhecer melhor a reforma e que possa então iniciar os debates a respeito do tema. Fala-se que até pode ter um aumento de 500%. Como é que pode se raciocinar nesse sistema? Em poucas palavras, eu diria que a reforma tributária, do modo que ela se encontra implementada, ela tende realmente a acarretar um aumento muito grande na carga tributária da prestação de serviço em geral. E dentre estes, dos serviços de advocacia, né? Então, isso realmente tende a levar um impacto muito grande nos custos, né, de todos os advogados. O impacto hoje do custo também, Brasil, nas empresas, no profissional liberal, é excessivo. E a reforma, como ela está vindo, ela ainda pode aumentar ainda mais esta sobrecarga nas costas do profissional liberal e também das empresas? A premissa que se parte na reforma tributária atualmente é de que a carga tributária como um todo não aumente. Não diminua, mas também não aumente. O que ocorrerá será uma migração de grande parcela da receita tributária, que hoje sai da indústria, e a reforma tributária sendo implementada nos moldes que se encontra, essa parcela sairá principalmente dos prestadores de serviço. Bom, os governos estão quebrados, tanto federal como estadual, municipal. Estamos num momento dramático e ninguém mais quer abrir mão. E, ao mesmo tempo, tem que abrir mão. Como é que essa equação vai se dar? Esse é o grande dilema, não é? Nós temos um Estado grande, um Estado caro, muito oneroso, e um Estado, nas proporções que se tem, ele certamente exige uma carga tributária muito alta, muito pesada. E a sociedade, por outro lado, não aguenta mais arcar com esse custo, não é? Com tanto tributo. E com essa dificuldade toda, se pretende implementar uma reforma tributária que, embora busque simplificar o sistema tributário nacional, não tende, num primeiro momento, a diminuir a carga tributária, infelizmente. Bom, nós vamos ter aqui alguns expositores, como o Maurício Faro, também o senhor, e mais o Cassiano Menck. Perfeito. São dois grandes expositores, conhecidos advogados e professores da área, que contribuirão com certeza para esse debate, para engrandecer o debate a respeito da reforma tributária. E a classe tem consciência das sequelas que podem ocorrer nessa reforma tributária?
A ideia dos debates é exatamente essa, de abrir os olhos, alertar, abrir os olhos da classe dos advogados para que possam exercer seu papel político nesse momento de mudanças, né? E com isso tentar fazer com que a reforma tributária saia melhor do que se encontra no projeto atual. Depois das palestras aqui, os passos que as pessoas querem pegar mais orientação, buscar, como é que pode fazer? Qual é os próximos passos, professor? Estamos todos à disposição, certamente, ficarão nossos contatos através da OAB, o pessoal pode nos localizar e a gente pode continuar os debates. Estamos hoje aqui na OAB Cubo, que é a Casa dos Advogados, é o templo do conhecimento e jurídico, e eu tenho a honra e o prazer de receber o professor, doutor e advogado Diego Galbinski. Professor, o que podemos esperar hoje desse debate sobre a audiência pública, sobre os impactos da reforma tributária na área de serviços, que afeta os prestadores de serviço, principalmente também o seu setor, que são os advogados, uma classe que já está sendo espolhada há muito tempo e não aguenta mais ser sobrecarregada? Boa noite a todos. Isso? Bom, na verdade, essa audiência pública ela tem por objetivo debater a proposta que a reforma tributária está tramitando no Congresso, seus impactos quanto à tributação dos honorários advocatícios, e acredito que a mensagem que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que transmitir, né, para o Congresso Nacional, no sentido de que os serviços profissionais eles têm que ser tributados de forma diferente dos demais serviços prestados por empresas, porque na verdade está tratando nesse caso de trabalho, né? Então não existe um ato de empresa propriamente dito, que existe daí no caso de conjugação de mão de obra, exatamente. Serviços profissionais têm que ser tratados de forma diferente, como atualmente a legislação tributária prevê. Então esse cuidado que o legislador tem que tomar quando for tratar agora da reforma tributária. E os pontos principais que você deve ter cuidado aí com essa reforma? Na verdade, existem várias propostas de reforma tributária e a proposta que, pelo menos, está vendo maior acolhimento por parte do Congresso Nacional é uma proposta que já foi desenvolvida por um centro de estudos de São Paulo e é uma proposta bastante interessante, mas como qualquer proposta tem que ser bastante debatida, analisada, ainda mais por se tratar da questão tributária, que é quem financia as despesas públicas, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, acredito que tem que haver um maior amadurecimento por parte da própria comunidade jurídica a respeito dos impactos que a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso pode trazer a toda a sociedade brasileira. Estamos hoje aqui na OAB Cubo, onde está acontecendo uma audiência pública sobre os impactos da reforma tributária na área de serviços. Eu tenho a honra e o prazer de receber um advogado e membro da CD, que é a Comissão Especial Tributária, Dr. Cassiano Menck. Uma avaliação sobre os três palestrantes e uma conclusão que a gente pode, ou uma luz sobre as discussões. Olha, os palestrantes da mais alta qualidade. O primeiro, Dr. Maurício Faro, falou algo muito importante, que é exatamente essa necessidade que nós temos de conhecer o que é o direito. Hoje em dia nós temos uma crise de certeza sobre o que é devido, quando é devido, quais são os insumos, quais são os créditos. Há uma crise de insegurança. Então, esse primeiro ponto foi fundamental. O segundo ponto abordado pelo Dr. Mazina foi também de alta repercussão, de altíssima importância, que é este novo tributo IBS que está sendo criado e que, para os advogados, ele vai causar um efeito nocivo, na medida em que elevará sobremaneira a carga tributária e desprezará um critério fundamental que deveria ter sido considerado, ou que deve ser considerado, que é de que o serviço da advocacia é um serviço essencial à administração da justiça. E por isso ele precisa ter um tratamento diferenciado. Então, esse ponto é muito relevante para a nossa classe, para os prestadores de serviço em geral. E na minha fala eu realmente quis enfatizar que, no meu entender, essa revogação que se pretende fazer da isenção do imposto de renda da pessoa física e jurídica sobre dividendos é uma revogação inadequada, é uma revogação desproporcional e é uma revogação que atenta contra determinados princípios constitucionais. Inadequada?
inadequada, inoportuna, até porque, na verdade, não está sendo observado, se caso for aprovada o contexto. E o contexto qual é? De que os profissionais prestadores de serviços que se agrupam em sociedade, eles têm um tratamento diferente daqueles outros profissionais que não estão assim trabalhando. Obrigado, doutor. De nada, um abraço. Doutor Evandro, o que podemos esperar dessa audiência aqui, que tem 3 painelistas extremamente fortes e debruçados nesse assunto? A questão da reforma tributária, ela se impõe como uma realidade hoje no país e tem um entendimento de que deve ser feita, mas ao mesmo tempo gera uma imensidão de dúvidas, porque existem vários projetos que são bem diferentes entre si e que causam um certo temor, fundado temor de que ao final do dia o que nós venhamos a ter é um incremento da carga tributária e uma complexidade maior ainda. A desconfiança dos profissionais, né? Essa é a grande desconfiança dos profissionais. Quando nós falamos aqui de serviço, nós estamos falando da imensa maioria da população brasileira empreendedora ou empresário, ou que vai sofrer as consequências porque trabalham para esses empresários. Então isso é objeto de grande preocupação e é o que está sendo objeto de debate hoje e de análise. Podemos sair em torno de 5% ou fixo para um patamar de 20% a 25%? Sim, são índices assim desconhecidos. Esse é o receio. São índices desconhecidos, não há uma parametrização para isso, é um tiro no escuro e essa é a grande preocupação dos profissionais, dos advogados, que na verdade não estão preocupados consigo, não é? São profissionais liberais, estão preocupados com um grande contingente de profissionais no país. Podemos dizer que Brasília tudo é possível, né? Esse é o grande receio. Brasília tudo é possível, mas Brasília somos nós, né? Não vamos esquecer que Brasília é a representação do povo brasileiro. Isso é um efeito do nosso voto. É um efeito do nosso voto e certamente será um efeito e vai haver uma dependência muito grande da pressão que cada cidadão brasileiro que busca o conhecimento, que busca a informação, possa fazer aos seus representados na Câmara dos Deputados e no Senado. Conversei aqui com o doutor advogado Evandro Pipicru, que é advogado e presidente da CESA Seccional RS. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite, muito obrigado. Debate profícuo para os profissionais liberais. Alegria muito grande, Sérgio, estar de volta ao network, que sempre está nos grandes eventos. E estando nos grandes eventos, não poderia deixar de cobrir, como tem feito cobertura, do mês da advocacia 2019. Aliás, uma programação muito forte, muito bem feita. Eu tenho participado de alguns eventos e hoje não poderia deixar de estar aqui nesse que trata de um tema que nós acompanhamos no tribunal, que nós acompanhamos na universidade e que é um desafio para todos nós. Vamos ter uma reforma tributária? Qual delas? A que trafega na Câmara de Deputados, a que está no Senado ou a que deve vir do Ministério da Economia. Então, este é o desafio. A Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS está fazendo um grande evento aqui no Cubo, trazendo inclusive o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Rio de Janeiro, e também integrantes, grandes professores, grandes advogados que militam na área e que estão todos preocupados com o impacto do que pode vir, e pode vir em seguida. Então, nós temos a PEC 45 de 19, é o chamado Projeto Baleia Rossi, e nisto é o desafio grande. Para onde vamos?